Bem, esse é um tema muito apaixonante, porque eu acredito que é tudo que o Brasil precisa enfrentar nas suas reformas tão necessárias que ainda não foram feitas. Queria dizer rapidamente que a ideia aqui é apresentar um pouco o contexto institucional, não é? Inclusive no convite está muito claro aqui, quer dizer, o contexto das regiões metropolitanas, entender os desafios da habitação do solo no ambiente institucional vigente. No meu entendimento, à luz dos estudos que nós fizemos todos esses anos, as experiências aí vividas, nós podemos, no Brasil, à luz do que você falou agora, nós podemos ter recursos, nós podemos ter vontade política, mas não acontece. Esse é o problema, não acontece. As nossas intervenções, elas duram anos, duram 15 anos, duram 20 anos. Os projetos de urbanização de favela, no Brasil, infelizmente, relatam essa realidade, né? Ou seja, no nosso entendimento, nós temos um longo caminho a percorrer no nosso país. Eu vou um pouco dar uma visão nacional, que eu acho que é um pouco a contribuição que eu posso dar aqui, a partir das palestras maravilhosas apresentadas anteriormente, a visão municipal, Estado. E dizer o seguinte, o Brasil é muito diferente de São Paulo. Vocês já conhecem essa afirmativa, de todo modo, mas é importante reiterar. Né, tanto no contexto das configurações espaciais e territoriais da urbanização, como vocês viram, o fenômeno da macrometrópole paulista, né, que é um fenômeno, assim, poucas regiões do mundo têm uma configuração dessa, hoje muito a Ásia tem isso, né, alguns países da Europa, poucos Estados Unidos, mas é um grande desafio nós termos exatamente reunidas 32 milhões de pessoas, né, num território altamente com conectividade elevada. Enfim, então, nesse contexto, eu vou fazer uma apresentação, não vou poder falar de todos os slides, vou deixar aqui para o Instituto, mas eu vou me focar em apenas algumas questões institucionais que nós avaliamos ao longo dos últimos 30 anos e achamos que o Brasil ainda precisa evoluir mais. Basicamente, um pouco falar das tendências da urbanização, porque isso no sentido de que tudo isso está altamente imbricado, né, e articulado nos processos de ocupação do território de políticas públicas nacionais e regionais, as condições urbanas do Brasil hoje, a regulação e o quadro institucional hoje vigente e os desafios das instituições, que, no meu entendimento, é o maior, digamos assim, enfrentamento que nós temos que adotar. Serviços básicos e infraestrutura, projetos metropolitanos, à luz do que Maria Cláudia falou. E, para finalizar, vou deixar aqui para vocês alguns exemplos de alguns países que conseguiram avançar com reformas, digamos assim, estruturais nessa área, né? É importante um pouco avaliar a rede urbana brasileira para dizer que interessante, a gente tem agora os resultados do censo, que têm sido muito valiosos para nós no que respeita à orientação das políticas urbanas e regionais. É muito importante, especialmente nos últimos 10 anos, houve uma grande transformação na parte central do Brasil, tá certo? Especialmente com as cidades médias crescendo fortemente, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista demográfico, né? Uma desconcentração já existente, a migração não é mais em direção às metrópoles, ela mudou de sentido, ela mudou de direção, está nas cidades médias, muitas cidades médias do Nordeste também estão refletindo, tá certo, essa dinâmica, e tem tudo a ver com o planejamento metropolitano, com habitação e com uso do solo. Quer dizer, hoje nós temos já a tendência de uma estabilização das migrações. Quanto mais os países tendem a rendas médias, como é o caso brasileiro, né, nos últimos 10 anos, mais a tendência de arrefecimento das migrações, né? Ou seja, nós somos um país que nós concluímos a nossa urbanização muito rapidamente. A América Latina é uma das regiões do mundo mais urbanizadas, né? E isso é uma vantagem. Nós estamos vivendo agora um bônus demográfico no Brasil. Isso é muito importante. É uma oportunidade excelente para se investir nas metrópoles, não é? Com menos pessoas assim pressionando, tá certo? Demandando serviços públicos e habitação. Aqui também está identificado mais ou menos o que eu já falei, né? E é muito interessante também destacar a desconcentração dos empregos no território nacional. Eu acho que isso também é um grande suporte. De todo modo, do ponto de vista macrometropolitano, nós temos que investir fortemente, tá certo? E induzir a produção de empregos. É fundamental, né? A informalidade também do solo urbano é uma característica que permanece e, para nossa tristeza, o Brasil teve
aumentou, tá certo, o número de assentamentos precários e de pessoas que vivem em assentamentos precários nos últimos 10 anos. O censo apontou isso, não é? Nós já tínhamos algumas sinalizações. Isso, de fato, não é, digamos assim, uma notícia muito salutar para os policymakers, para quem trabalha com políticas públicas no Brasil. Nós quase que duplicou o número de aglomerados subnormais, no caso brasileiro, não é? Em que pese todas as melhorias, né, a questão do recurso, vem aí, as melhorias econômicas, os saltos que nós tivemos, tá certo? A nova classe média, e nós temos ainda um grande problema no saneamento, tá certo? Nós temos que superar fortemente, esse é um componente que a gente não conseguiu ainda. O caso de São Paulo, ele é, repito, atípico, mas o restante do Brasil, para vocês terem uma ideia, a cidade mais rica, tá certo, do centro-oeste brasileiro, que é Sinop, não tem uma gota de esgoto, né, tratado, né? Quer dizer, a cidade é um dos maiores produtores de soja, no caso brasileiro, e você não tem, tá certo, a infraestrutura compatível com o seu dinamismo econômico. Enfim, então, eu acho que esses são dados muito sérios, não é, que o país, nesse contexto urbano do solo habitação, terá que enfrentar. Ou seja, os assentamentos precários duplicaram em 10 anos, né? Ainda as condições urbanas, alguns dados sobre a questão da situação inadequada, e ainda nós temos a precariedade da habitação muito forte, tá certo? Os próprios dados do déficit habitacional mostram isso. Nós tivemos, no caso da PNAD, também, né, que foi reformulado em 2007, também uma afirmação muito importante, que foi o IPEA que trabalhou na última PNAD, que houve uma alteração da metodologia da PNAD, mas, de todo modo, em 2008, o IPEA já mostrava que a favelização aumentou no Brasil 42% em 15 anos. Bem, aqui alguns dados sobre as regiões metropolitanas brasileiras no que respeita a esse assunto. É fundamental observar o seguinte: as condições metropolitanas de habitação do Norte e Nordeste são muito precárias ainda. Muito precárias. Para vocês terem uma ideia, eu acredito até que esses dados sejam subestimados, isso aí, de fato, já é resultado do censo de 2010. A metrópole de Belém, né, que tem grande parte das pessoas morando em áreas alagadas, grande parte, eu acho que seria 40% da população, em situações muito difíceis. Recife também é uma cidade que ainda tem uma grande parcela da população, acredito que seja muito mais do que 23%, acho que 30%, 40% ainda, mas, de todo modo, a gente vê que São Paulo está numa situação assim de enfrentar as suas condições, e a região metropolitana da Baixada, com as áreas de risco, né, se destaca aí também como uma questão para ser enfrentada, e Campinas, sabemos que Campinas tem uma situação mais de regularização fundiária necessária, mas também, assim, não é, está aí presente como desafio a ser enfrentado. Enfim, nós sabemos que está aí, as cidades maiores são as que têm os maiores problemas, a favelização é uma característica da metropolização brasileira, só para identificar para vocês, e com a presença de loteamentos clandestinos, irregulares, e a presença de muitas favelas. Aí, Recife, essa situação ainda permanece. Isso aqui é o caso de Belém, né? Acredito que as condições ambientais, à luz aí da Rio Mais 20, né, são questões que têm que ser muito bem enfrentadas, porque o tema do desenvolvimento urbano tem que ser e tem que estar cada vez mais articulado às questões ambientais. E, só para destacar, esses estudos foram feitos também com a equipe do IPEA, a equipe do Banco Mundial, há cerca de 5, 6 anos, mas são muito evidentes e têm sido atualizados pelo Sinduscom. A cada ano são formados no Brasil 1.700.000 domicílios. São muitas pessoas precisando de habitação. Isso é uma realidade, tanto que isso tem se manifestado nos territórios pela verticalização das favelas, pelo espraiamento das áreas de expansão urbana. E, com respeito a esse tema, os estudos que foram feitos e as pesquisas apontaram que, de todas essas necessidades, cerca de metade das pessoas vão, tá certo, se abrigar em favelas ou em loteamentos clandestinos ou algum tipo de informalidade, por falta de condição de pagar uma habitação pronta. Bem, é o mercado informal, todos conhecemos, a intervenção de São Paulo está muito, tá certo, direcionada, como foi dito aqui, nas áreas já estabelecidas, faveladas, não é, áreas precárias, e, durante muitos e muitos anos no Brasil, foi essa figura, tá certo, que tentou buscar superar os problemas das necessidades das pessoas que precisavam de habitação nas cidades. O primeiro princípio: cada um mora em algum lugar, nem que seja num buraco, em cima de uma árvore, tá certo? Mas as pessoas moram em algum lugar e precisam de habitação, tá certo? Então, de todo modo, tá certo, o mercado informal, ele teve um crescimento enorme no Brasil nos últimos 20 anos,
não é? E aí você pode ver, ele aluga um cômodo, 2 cômodos, aluga uma casa, aluga, enfim. Então, ele está atendendo aí as necessidades das pessoas que chegam em busca de habitação. Bem, aqui é o mercado informal, nós fizemos muitas pesquisas sobre o mercado de terras no Brasil. Cada região metropolitana funciona de forma diferenciada, né? Mas o mercado funciona do mesmo jeito, só que ele é informal. Né? Há uma variação de valor da terra, uma variação do valor dos imóveis, mas só que essa é uma diferença apenas de, digamos assim, tudo ocorre à luz, à revelia da lei, mas tudo ocorre de acordo com o mercado. Né? Há alguns exemplos que são muito bem conhecidos de nós, e especialmente um caso interessante eu queria destacar, porque nós temos regulações muito rígidas, muito excessivas, é em cima disso que eu vou falar um pouco mais na frente, e nós precisamos fortemente enfrentar, não é, simplificar e tentar superar essas condições que absolutamente não beneficiam a ninguém e nem a própria sociedade. Aqui é um caso, se eu não me engano, aqui em São Paulo, essa foto é da Folha de São Paulo, mostra a verticalização ocorrida, tá certo? Acho que isso é no final de 2000, 2007, 2008. E uma situação no Rio de Janeiro também, isso aqui acho que é uma foto importante, que registra muito bem a expansão, tá certo, que as favelas tiveram no Brasil nos anos 70 e depois nos anos 80 e até nos anos 90. Né? Isso aqui também é um caso de São Paulo. No caso de Brasília, também é um caso interessante, porque isso é um parcelamento informal. Lá é um caso muito atípico, porque lá a terra não pertence enfim, a terra é pública, alguma parte da terra é pública, a outra não é pública, e tem áreas que ninguém sabe se é público ou se é privado. É muito complicada a situação, porque quando teve a transferência da capital federal, não é, nem todas as terras foram desapropriadas. Enfim, então, essa é uma situação muito séria. Nós temos milhares de pessoas no Brasil vivendo assim, não é? Sem condição de regularizar a sua moradia, sem ter condição de crédito, tá certo? Com dificuldades enormes até acesso, porque o plano diretor, em algumas cidades, não considera, não reconhece isso, em muitas cidades. Por incrível que pareça, vocês podem observar que alguns planos, nem nessas áreas, eles basicamente desconsideravam, ou porque estavam fora do perímetro urbano, e pela lei federal, e pela lei brasileira, qualquer ocupação fora do perímetro urbano não é urbana, é rural, e, portanto, não está passível de nenhum benefício. Então, esse é um tema muito sério que nós temos que enfrentar. Nós temos muitos instrumentos, no caso do uso do solo, dos planos diretores, que têm que ser modificados, que o caso, se é, de fato, inclusão, nós temos que reconhecer onde as pessoas estão e as condições que as pessoas vivem para poder, naturalmente, fazer políticas públicas, né, direcionadas a superar esses problemas. Enfim, nós temos uma grande questão, que a nossa Constituição é muito complexa, todos sabem disso. Nós temos competências compartilhadas, não é? Da União, Estados e Municípios, e a questão urbana é uma delas. Né? Tanto habitação, saneamento e transporte, os 3 entes federados têm competência para isso, mas há todo um problema, tá certo, também de acordar e direcionar ações, digamos assim, articuladas. Né? Essa é uma questão importantíssima. Como vocês sabem, o plano diretor e a execução da política urbana é competência municipal, foi colocado aqui muito bem pelas colegas, pela Maria Cláudia também. A questão metropolitana, como é que ela fica? Né? A Constituição, basicamente, esqueceu instrumentos metropolitanos, apenas delega aos estados, e o Estatuto da Cidade não colocou absolutamente, né, ele foi isento com relação à questão estadual e da política federal e da política metropolitana. Então, esse é uma grande questão a superar. E acredito que, se houver uma reforma constitucional, é importante, esse é um dos temas que a gente vai ter que enfrentar. E também porque nós ainda não fizemos a regulamentação do artigo que fala que essas competências têm que ser esclarecidas. No caso da União, até hoje isso não foi feito. Há mais de 20 anos da Constituição Federal. Bem, os instrumentos conhecidos, não é? A questão da avaliação desses instrumentos, eu acho fundamental. Nós fizemos muitos estudos que avaliam esses instrumentos no IPE, em parceria com várias cidades, universidades brasileiras também. E nós, digamos assim, o resultado dessa avaliação é que nós temos que superar isso, temos que melhorar o nosso quadro regulador, tá certo? O ambiente regulador em que ocorrem as políticas urbanas. As cidades ainda trabalham com modelos e abordagens convencionais que não atendem à dinâmica da cidade, que não conseguem, digamos assim, trabalhar junto com a população e nem a favor do gestor público, que também é um grande problema.
enfim, essas perguntas ainda persistem até hoje, que de uma pesquisa ampla que nós fizemos nas regiões metropolitanas brasileiras. Quais são os entraves institucionais e legais que dificultam a superação dos problemas do solo urbano? Os instrumentos de gestão do solo urbano estão, de fato, trabalhando a favor, tá certo, de uma cidade mais inclusiva? E quais são as políticas que têm sido adotadas, né? Enfim, então, no que respeita a isso, basicamente, tá certo, foi especialmente registrado que esses instrumentos, em geral, eles têm dificultado a superação dos problemas, além de nós termos, no caso da Constituição Federal de 88, que, com todo o respeito, criou o Ministério Público, não estabeleceu mais uma instância, não de concertação, digamos assim, né, que quem é gestor público sabe, está sempre tendo que acordar e ter, digamos assim, visões convergentes, né, porque ficou muito difícil fazer e executar política urbana no Brasil, certo? Bem, então, continuando a questão do acesso à terra e a insuficiência das políticas e dos instrumentos. Há uma inadequação física e espacial da regulação. Muitas vezes a regulação ela não consegue refletir a necessidade nem de pagamento da população e nem próprio das necessidades das condições sociais e econômicas da população. Não é? Isso é uma questão muito importante. Ela é rígida, ela é excessiva muitas vezes. Enfim, então, só uma questão muito importante, a propósito também da Rio+20, nós temos aí, esse quadro foi feito na época da Agenda 21, nós trabalhamos com o Itamaraty naquela época, no Rio de Janeiro, e vocês veem o quão é necessário a inter-relação, tá certo, de convergir questões ambientais com questões urbanas. Ainda nós não conseguimos fazer isso no Brasil. É muito difícil. Quando se coloca, eu tenho um slide aí bem elucidativo depois, as dificuldades, por exemplo, hoje no Ministério das Cidades, de 10 projetos, apenas 3 se efetivam, né, em função desses problemas de regularização de licença ambiental, enfim. Então, acredito que isso é um tema que nós temos que evoluir muito no Brasil. A questão dos objetivos do milênio está aí colocada. Mais uma questão sobre o tema das instituições. Já foi falado o tema da inadequação da regulação do solo urbano, e é muito difícil, porque nós temos regulação no âmbito dos planos diretores, do zoneamento, das leis de parcelamento, dos códigos de edificação, dos códigos das concessionárias de serviços públicos, não é? E hoje a gente observa que, há muitos anos, né, uma reversão do paradigma, porque o paradigma era o seguinte: planeja, tem infraestrutura, construção e depois a ocupação. Hoje em dia você ocupa e faz tudo ao contrário, né, como foi muito colocado aqui pelas nossas colegas, né? E também há muito pouco conhecimento sobre as implicações sociais e econômicas dos planos urbanos, tá certo? E da regulação e das medidas tomadas. Isso é muito importante. Muitas vezes se propõem medidas, projetos e leis, não é, com muito boas intenções, mas não se tem a verdadeira análise e avaliação do quanto isso vai implicar, tá certo, na vida das pessoas. Isso é muito comum no Brasil. Quem conhece, enfim, como as leis são feitas, também com todo respeito, mas eu acredito que isso é um tema que tem que ser enfrentado. A baixa efetividade das políticas habitacionais e urbanas no país, hoje, no Ministério das Cidades, está certo, esse dado da Controladoria Geral da União, 74% dos contratos não são efetivados, tá certo? Cerca de 7 em cada 10 contratos não se efetivam, né? De 2004 a 2011. Esse dado é alarmante, quando considerado que essas questões foram registradas como sendo causa de excesso de procedimentos, tá certo? Complexidade, tá certo? E também problemas relacionados à questão dos licenciamentos ambientais, né? Esse é um tema. A regularização fundiária, no caso brasileiro, é ainda uma questão a ser enfrentada. O caso de São Paulo, eu digo, é um pouco específico, atípico, mas, no caso brasileiro como um todo, é um desafio. Enfim, isso aqui é o Orçamento Geral da União. Eu acho muito interessante esse quadro. Eu só não consegui fazer o de 2009 e 2010, mas isso é fonte do IPEA, que mostra do percentual pago, do percentual pago do que foi autorizado. Autorizado o que foi pago, quer dizer, isso é o gasto público, né? Você autoriza, mas do que você autoriza o que foi pago? É baixíssimo o percentual, tá certo? É 0, 0,1, é 2, etc. Isso nas funções, isso aqui é o Orçamento da União, urbanismo, habitação e saneamento. Bem, avançando na questão dos desafios urbanos, só uma visão mais geral. Nós temos hoje um quadro onde as metrópoles têm perdido um pouco a sua produtividade. O caso de São Paulo é um pouco diferente, que tem que ser recuperado nos últimos anos, tá certo? O tema da fraca participação do setor privado no desenvolvimento urbano, no caso brasileiro.
No caso brasileiro, nós temos uma fraca participação do setor privado no que respeita às ações, mesmo assim, como eles são agentes do próprio desenvolvimento urbano, a precariedade dos serviços, e nós temos que aumentar o investimento municipal. Isso é muito importante, que ele é baixíssimo o investimento municipal no caso brasileiro. São Paulo tem condição de investimento, mas a maioria dos municípios ele não tem, né? E a precariedade das condições administrativas, operacionais e financeiras e de planejamento dos municípios. Eu gostaria apenas de registrar muito rapidamente aqui o tema do processo de licenciamento ambiental. Nós fizemos uma pesquisa importante para avaliar quais são os maiores problemas da legislação ambiental, especialmente das licenças, né? E nós identificamos... Isso aqui é só a primeira fase, são 3 fases, e tem uma questão da discricionariedade e da judicialização no Brasil no que respeita aos projetos. Isso é um tema que tem que também ser fortemente enfrentado. A própria ministra também tem reconhecido isso, né? Enfim, só para concluir, os desafios no que respeita à gestão urbana, enfrentar e gerir o crescimento. Durante anos, os gestores urbanos, né, tiveram uma reação enorme a assumir esse tipo de enfrentamento. A ideia era dizer não, evitar o crescimento, mas, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, as coisas ocorrem pela dinâmica da própria economia e da própria demografia, tá certo? Da necessidade das pessoas. Quer dizer, enfrentar e gerir o crescimento urbano, aceitar e planejar o crescimento urbano é fundamental, que nós deixamos de fazer no Brasil há muitos anos, planejar o crescimento, né? E atender às demandas dos movimentos migratórios. Isso é importante, especialmente para as cidades médias, né? Com relação à rede urbana, melhorar a conectividade e também promover a integração das atividades urbanas e rurais. Aqui algumas questões sobre os instrumentos, né? E eu queria terminar. Tem muitas questões a serem tratadas no âmbito do Estatuto da Cidade. Acho que o Estatuto da Cidade ele tem que ser aperfeiçoado, tem que ser melhorado. As EIs elas têm que ser transitórias, né? Elas não podem ficar como uma área na cidade que é intocável, ela tem que se inserir no tecido urbano. Ela tem que virar um bairro e tem que ter condição de receber serviços e também de receber comércio, até porque acredito que isso dinamiza também, tá certo, as condições de vida das pessoas que estão ali. Ou seja, no âmbito do Estatuto da Cidade, ele tem um foco muito direcionado à propriedade privada, não é? Nós sabemos disso, os instrumentos, mas eu acredito que muitas questões podem ser melhoradas. Está aqui as recomendações, né? E, enfim, eu vou concluir com esse slide e vou mostrar só mais 2 que eu acho que são interessantes no que respeita a uma visão mais geral do caso de São Paulo. Enfim, a recomendação seria no sentido de promover uma nova governança urbana, um pacto republicano e federativo, certo? Isso não é apenas uma atribuição, nenhuma atividade do Poder Executivo. Vai envolver, e é necessário, o Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Sem isso, no meu ponto de vista, eu não vejo muitas condições de nós evoluirmos nessa matéria, tá certo? Acredito que isso é necessário, não é? Não é uma questão de caso a caso. Por exemplo, nós temos no Brasil, toda a costa brasileira, todas as grandes cidades que nós temos aí, né, são terrenos de marinha, né? Esses terrenos de marinha são regulados pela Secretaria de Patrimônio da União, há uma regulação sobre isso, há muitas regulações que têm que ser enfrentadas e ajustadas se nós quisermos regularização fundiária, promoção de habitação, de interesse social. Enfim, aqui a macrometrópole paulista, como foi colocado, e a ideia, no contexto da política metropolitana, basicamente, a conectividade, conforme foi colocado também aqui pela Maria Cláudia. Nós temos que promover a conectividade, tá certo, dessas áreas já ocupadas. O transporte metropolitano ele tem uma importância enorme no que respeita a esse tema e, basicamente, calcado, no caso do plano que foi também colocado aqui, do plano metropolitano. Basicamente, planejamento de transportes, uso do solo, não é? E produção habitacional. Ou seja, nós temos que considerar isso à luz do crescimento demográfico e do crescimento econômico. Então, esses, na verdade, são os pilares, não é, que poderão orientar o plano metropolitano. Enfim, os principais componentes do plano estão aqui. Nós estamos na fase de preparação desse trabalho, juntamente com a própria CDHU, né, e com outros parceiros, e nós acreditamos
que nós teremos daqui mais ou menos 1 ano e meio, não é, esse plano concluído. Além do plano, nós estamos preparando 2 sistemas, tá certo? O sistema denominado SEAB Metrópole, um pouco à luz do próprio abismo que existe no município de São Paulo, e um sistema integrado de demanda habitacional para os 106 municípios das 4 regiões metropolitanas, né? Quer dizer, a ideia é que esse plano ele abranja, tá certo, todas as 4 regiões. É fundamental porque, do ponto de vista da política habitacional, ele busca um pouco de equidade, né, e equilibrar um pouco as ações, evitando grandes pressões de um município sobre o outro. Por isso, nós acreditamos que é fundamental, tá certo, esse plano metropolitano. Eu acredito que isso é o fato de ser a região, basicamente, que concentra quase 30% do PIB brasileiro, não é verdade? E com a sua expressão econômica e demográfica, ele vai ser, digamos assim, um plano que pode trazer muitos benefícios. Agora, acredito também que algumas reformas sejam feitas. E, por último, apenas, só mais 2. Esse aqui é um trabalho... Você está usando de um truque reiterado. Pois é. Se o último, tem mais Pois 2. é, pois é. Não, é só para mostrar um trabalho inovador da Implaza. Nós estamos fazendo um trabalho interessante aí, que eu acho que é bem interessante. É um trabalho que identifica... Nós fizemos unificamos à luz do plano também, do plano da CDHU, nós... unificamos a base de dados das áreas de risco, do IG e do IPT, e estamos identificando tudo isso no território, tá certo? Está sendo utilizado especialmente para a formulação das PPPs e mostrar aqui os trabalhos que nós estamos tendo. O último mesmo, né? O último é esse aqui. As reformas institucionais que alguns países fizeram, tá certo? Enfim, não é o fato de aplicar no caso brasileiro, mas é só para mostrar que alguns países avançaram muito nisso, tá certo? Quer dizer, nós, no governo federal, fizemos aquele trabalho que eu citei aqui, foi produzido um documento, o Henry participou desse trabalho, outros especialistas importantes, assim, a nível renomado, participaram também. Por exemplo, nesse trabalho se propunha, por exemplo, uma agência social de habitação no Brasil, que não tem. Tá certo? Não era o fato, no caso de você resgatar o BNH, mas era necessário, tá certo? Enfim, outras recomendações. Tinha uma série de medidas provisórias, tá certo, recomendadas. Enfim, a ONU Habitat está apontando agora uma nova abordagem, que eu acho isso muito positivo, tá certo, de planejamento urbano, vocês sabem disso, tá certo? Eu acho que isso é uma questão a ser avaliada, né? O Chile, por exemplo, desde os anos 70, 80, 90, e agora continua também fazendo um trabalho importante que eles fizeram e conseguiram, basicamente, zerar o déficit habitacional, né? A Coreia trabalha todo o tema da habitação da região e das cidades, desenvolvimento urbano, à luz de planos nacionais, né? Singapura também enfrentou essa questão, Hong Kong, a China mudou totalmente também a partir dos anos 90, e a Índia, recentemente, lançou um programa chamado Rajiv Awa Yojana, que diz exatamente a Índia livre de favelas. E eles aí, nesse plano deles, eles estão agora adotando uma visão de reforma total do seu arcabouço legal e normativo. Muito obrigada. Porque são 110 milhões. Obrigada.